Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Luz e vamos dar sequência aqui à leitura de Consciência Quântica, de Amit Goswami. Experiências de quase morte. A visão panorâmica que experimentamos no momento da morte representa uma visão não local do passado, do presente e do futuro da pessoa. Mas não devemos pensar nesse futuro como algo concreto. O futuro é sempre uma potencialidade. Você pode influenciar as probabilidades do futuro com as suas intenções. E essas intenções certamente podem gerar uma possibilidade altamente provável de influir em seu renascimento. O que podemos aprender ao longo da vida é como ter intenções que ressoem com a intenção do todo. Imagine, por exemplo, um homem agonizante que tem uma visão específica. Ele está renascendo como uma criança com certos pais num ambiente que seria perfeito para expressar seu caráter pretendido e causar o maior impacto possível sobre o mundo. Se a visão dele estiver em ressonância com a totalidade da potencialidade, com o movimento da consciência, então essa criança nascerá de fato desse modo. São muitos os relatos de coisas assim acontecendo, mas são detalhes sobre os quais a teoria não tem muito a dizer. Só um comentário bastante genérico de que sim, isso é possível. Com a ciência, tudo o que podemos constatar é que a experiência da morte é não local, como sugerem essas narrativas. Será que a experiência da morte é uma abertura não local, como essas visões panorâmicas parecem indicar? As evidências sugerem que sim. Há dados substanciais apontando que, no momento da morte, a pessoa que acompanha um corpo agonizante experimenta um sentimento de intensa alegria. Na verdade, talvez seja justo dizer que uma das razões pelas quais algumas pessoas se oferecem para trabalhar voluntariamente em hospitais é ter essa experiência não local de alegria e paz que cerca um leito de morte. Também ouvimos de pessoas que tiveram experiências de quase morte que, ao deixarem seu corpo, foram envolvidas por uma presença invisível e se sentiram muito felizes. E essa conexão não local vale para os dois lados. Muitos já relataram que viram a presença vaga de entidades em torno de um leito de morte. Com efeito, algumas pessoas que passaram pela experiência de quase morte dizem ter encontrado parentes e professores espirituais, imagens facilmente reconhecidas como memórias arquetípicas junguianas do inconsciente coletivo. Há ainda evidências objetivas de que os sobreviventes de quase morte tiveram experiências não locais. As pessoas descrevem, por exemplo, visões autoscópicas, nas quais viram seu corpo na mesa de cirurgia do teto da sala. Chegam até a descrever detalhes da cirurgia que reanimou seu cérebro. Essa é uma nova, essa é uma prova empírica convincente de que a não localidade é possível no momento da morte. E ela acontece quando morremos e nossa identidade se move para o nosso corpo sutil. A consciência deixa de causar o colapso de possibilidades e de manifestá-las porque o cérebro está morto. Logo, se a pessoa é ressuscitada, todas as experiências descritas por aqueles que passaram por uma EQM, a experiência de quase morte, devem ter ocorrido retroativamente mediante escolha retardada, um colapso retardado. Essas experiências de quase morte também são um grande apoio para argumentos a favor do fenômeno da reencarnação. Mostram claramente que a sobrevivência à morte é um fato, pois, do contrário, como os pacientes poderiam se lembrar de qualquer coisa que teria acontecido após a morte? Embora só estejam se recordando de uma memória daquilo que aconteceu,
Os eventos que eles descrevem ocorreram realmente. Do mesmo modo, no instante da morte pode haver a rememoração de eventos de escolha retardada. O cérebro pode ter produzido memórias dessas recordações. Naturalmente, um bebê recém-nascido não pode compartilhar as experiências de seu nascimento. Mas, em alguns dos experimentos de Stanislav Grof, com sujeitos fazendo um tipo especial de respiração profunda chamada respiração holotrópica, indivíduos regressaram até o instante do nascimento e se lembraram da experiência de passar pelo canal de parto. Eles também se lembraram de coisas anteriores ao nascimento que só poderiam ter sido experimentadas retroativamente. Assim, quando morro na realidade tridimensional, meu corpo morre e meu eu desaparece. Mas precisamos deixar muito claro o que é o eu. Lembre-se, qualquer existência tem dois componentes. Um chama-se enredo, o conteúdo do cérebro de um indivíduo gerado por experiências. Entretanto, num nível mais profundo, o que define essa existência é o caráter, que processa as coisas de determinada maneira. Por exemplo, uma pessoa que explora o arquétipo do amor por meio da matemática assume o caráter de um matemático. Uma pessoa que explora o arquétipo da beleza assume o caráter de um artista. São elementos de caráter. E a ciência quântica nos diz que o caráter é um aspecto do ego, mais profundo do que a personalidade ou do que o enredo. É a parte do ego armazenada não localmente, como memória não local. Conteúdo versus caráter. O neurofisiologista Karl Lashley idealizou um experimento que sugere a diferença entre conteúdo e caráter. Lashley estava tentando encontrar o ponto da memória no cérebro que é ativado quando aprendemos um comportamento. Ele ensinou ratos a encontrarem queijo num labirinto em forma de Y. Um braço do Y continha queijo, o outro braço dava um choque elétrico. Claro que os ratos aprenderam bem depressa a encontrar o queijo. Para descobrir a localização do ponto da memória desse aprendizado, Lashley começou a remover partes do cérebro dos ratos, presumindo que, se a memória, o aprendizado, desaparecesse, ela deveria estar contida na porção extraída. Mesmo depois de remover 5% do cérebro de 5 lugares diferentes de 5 ratos diferentes, os ratos ainda conseguiam encontrar o queijo. Assim, ele repetiu o processo, removendo 10%, depois 20%. Contudo, após remover 50% do cérebro dos ratos, que já não conseguiam ver ou andar, eles ainda se arrastavam pelo labirinto e encontravam o queijo. Lashley concluiu que a memória do aprendizado deve residir no cérebro todo. O neurofisiologista Carl Pribram, aluno de Lashley, desenvolveu uma teoria holográfica do cérebro com base nessa conclusão, que ganhou popularidade durante algum tempo. Sem dúvida, uma conclusão igualmente válida seria de que o aprendizado não reside no cérebro. E essa é a visão da ciência quântica. A memória quântica, as memórias não locais, não se encontram no cérebro físico. A memória cerebral consiste em episódios individuais de aprendizado, eventos que constroem conteúdo, mas a propensão aprendida transcende a memória cerebral e é armazenada não localmente. Os episódios individuais de aprendizado que ocorrem quando os ratos encontram o queijo foram armazenados no cérebro, mas a propensão geral que resultou de todos esses episódios individuais de aprendizado ficou armazenada fora do espaço e do tempo. Do mesmo modo, minha propensão para pensar como um filósofo cientista está armazenada não localmente,
Embora todas as experiências e histórias individuais que resultaram em meu aprendizado para pensar desse modo estejam armazenadas em meu cérebro. Sentei-me, li e pensei sobre aquilo que li de certo modo, num certo lugar, num certo tempo. Se esse episódio foi significativo, está armazenado em meu cérebro para que possa ser relembrado. Mas meu hábito como um todo, meu caráter, minha propensão a filosofar de maneira científica, está armazenada fora do espaço e do tempo e pode ser herdado pelo bebê, que será minha próxima reencarnação. Assim, essa criança terá uma propensão já formada para filosofar de maneira científica. Se essa propensão for ativada, a criança será chamada de filósofo científico nato por seus pares. Suponha que eu tenha passado meus primeiros anos como uma criança autocentrada. Quando amadureci, porém, tornei-me centrado nos outros, mais amável. No fim da vida, posso até ser considerado alguém cheio de amor, afetuoso. Mas qual é o meu caráter? Há dois fatores operando aqui. Aprendi a mudar. Transformei meu autoconhecimento e aprendi a amar. Assim, como mudar e como amar serão elementos do meu caráter armazenados na memória não local. Na próxima encarnação, quando essas propensões foram necessárias e acionadas, serão relembradas e se manifestarão na criança. É assim que funciona. Aqui a questão da ativação de propensões é crucial. A transferência ou transmigração de caráter exige que a criança reencarnada nasça num ambiente em que esses gatilhos estejam disponíveis com facilidade. Suponha que você tenha nascido numa família rica e passado pela mudança da maldade para o amor. Quando você morrer, essa memória estará armazenada na memória não local. Quando nascer novamente, não importa se na riqueza ou na pobreza, você ainda será amável nos relacionamentos depois que essa natureza amável for ativada. O amor é o arquétipo mais fácil de se ativar em qualquer situação da vida. Ou considere o caso de um homem rico que lentamente vai deixando de ser avarento para ser generoso. Na próxima encarnação, ele nasce novamente como pessoa rica. Nesse caso, a ativação é fácil, pois ele terá inúmeras oportunidades para demonstrar generosidade. Se nascer numa família pobre, porém, a generosidade não será tão fácil de ativar. Veja o caso do matemático francês Évariste Galois, ou Galois, que nasceu numa família sem qualquer afinidade com a matemática. Ele só teve contato com a disciplina ao entrar na escola. Um dia, acidentalmente, encontrou um livro sobre geometria e o leu. Esse evento foi o gatilho para que ele se tornasse um grande matemático com talentos maravilhosos. Esse tipo de experiência cristalizadora, tal como a chama a literatura especializada em criatividade, é um exemplo de gatilho. Ver o livro de John Briggs, de 1990, Fire in the Crucible. E talvez esse gatilho estivesse ativando uma propensão, um hábito do caráter, trazida de uma encarnação prévia. Qual o gatilho para alguém nascer nessa vida, nesta época e lugar em particular? É aqui que a operação de uma lei universal que controla esses gatilhos torna-se essencial. Os gatilhos que ocasionam determinado nascimento em determinada época faz parte de uma lei universal e temos que decifrá-la empiricamente. Lembre-se, nascer não faz parte das propensões armazenadas não localmente. Os indivíduos que são e serão parte desse colar de pérolas em andamento, cujo locus de propensões chamaremos de mônada quântica, farão parte desse colar de pérolas específico por causa de uma lei universal
de correlação entre essas encarnações individuais através do espaço e do tempo. Só esses indivíduos vão se beneficiar dessas propensões específicas em curso e em desenvolvimento. Nesse sentido, todas essas encarnações imanentes, todo o colar de pérolas correlacionado, podem ser chamados de encarnações dessa mesma mônada quântica. E o ritmo com que a mônada quântica provoca um renascimento específico depende, provavelmente, da quantidade de aprendizado e de maturidade envolvidos. Quanto menos maturidade, mais frequentes os renascimentos. Eu acredito que a gente pode ficar por aqui para iniciar o próximo capítulo no dia seguinte. Eu sou Vanessa Luz e esse conteúdo desafiador para muitas pessoas está sendo lido aqui há 19 dias. Então, se você chegou por algum motivo só hoje nessa leitura, eu convido você a ler a descrição desse vídeo e lá você vai encontrar a playlist com todos os dias de leitura. Um beijo no seu coração e mergulhe nesse mundo quântico e você perceberá como a vida faz mais sentido.